aqui. Comecei a gravação. Vocês já podem colocar o nome de vocês e a turma no chat, tá bom? Coloca o nomezinho e a turma na frente, tá? Não precisa ser nem o nome todo, não. Registra aí pra mim. Isso. Isso aí. Beleza. Show. Bom, galera, então olha só. A gente terminou na última aula. A gente terminou nesse slide aqui. Certo? Que a gente tava falando. Vocês estão vendo? Ah, não, peraí. Acho que era um antes dos slides da galinha. Como é que é? Isso. Galinha. Isso. Exatamente isso. Que era esse aqui. Vocês estão vendo minha tela? Todo mundo tá vendo minha tela, galera? A gente pode começar? Sim. Beleza, pessoal. Aí só lembrando, né, que eu não consigo ver, quando a gente está nesse modo apresentação aqui, eu não consigo ver o chat, beleza? Então a gente precisa interagir com o microfone mesmo. Então olha só, a gente estava discutindo esses conceitos básicos aqui, certo? Aí a gente falou lá de codominância, quando você tem, vamos só dar uma relembradinha aqui, né? Codominância é quando você tem os dois alelos se manifestando simultaneamente, independente da forma como eles estão organizados. Estamos lembrados, pessoal, desses conceitos aqui? Vamos lá. Então, codominância, você tem os dois genes, né? Como não há uma relação de dominância entre eles, entre os alelos, você vai ter a expressão simultânea de ambos os genes, né? Polialelia é quando você tem mais de dois alelos para uma mesma característica, relacionados a uma mesma característica. Na pleiotropia, você tem o tipo contrário, você tem um único par de alelos envolvido com várias características, beleza? Na polimeria ou herança quantitativa, você tem vários pares de genes atuando de maneira aditiva sobre uma única característica. E a epistasia é quando você tem genes não alelos que têm uma influência sobre eles mesmos, né, no caso, beleza? Aí eu coloquei, vamos voltar aqui, peraí. Você pode repetir, por favor? Na epistasia é quando você tem genes não alelos influenciando um caráter. Por exemplo, assim, vamos pegar aqui, quer ver? Eu acho que eu tenho um exemplo aqui, deixa eu ver. Tipo aqui, ó. Ah, não tá aqui não. Ó, por exemplo, assim. Eu tenho um par de cromossomos homólogos, que está aqui. E aí, você está vendo minha tela? Tá, né? Tô vendo. Beleza. Aí você tem aqui um par de alelos, né? Lembrando que alelos são aqueles genes que ocupam um mesmo locus em cromossomos homólogos, né? Que eu vou botar aqui, que eu vou chamar de azão, azinho, um cara heterozigoto, por exemplo, tá? Aí, esse par de genes, por exemplo, ele vai determinar um caráter. Ele vai determinar uma cor, por exemplo. Aí eu tenho um segundo par de alelos. Então tá aqui, vamos supor, tá aqui. Vamos chamar de Czão, por exemplo. Então, o gene A e o gene C não são alelos, concorda? O alelo é o Azão com Azinho e o Czão com Czinho, né? Mas eu posso ter situações onde esse par de genes C, ele tem uma influência sobre um outro par de alelo. Vamos supor que para esse gene A conseguir determinar uma cor, é necessário que o gene Czão produza, por exemplo, um precursor
a substância que vai ser utilizada para produzir lá o pigmento que vai ter cor e tal. Se esse par de alelos não estiver funcionando, esse precursor não vai ser gerado. Então, se o precursor não for gerado, mesmo você tendo os genes para a cor, o genótipo para a cor não será expressa. Então, você vai ter um par de genes que não são alelos com esse par, influenciando a atividade desse par aqui. Entendeu ou ficou confuso? Ai, meu Deus, Não, vamos lá. Olha só, vamos de novo aqui. Eu estou falando assim. Eu não vou trabalhar com cromossomo não, vou pegar só a letra, tá bom? Vamos supor que um cara que seja azão. Aliás, vamos pegar um caso de polimeria aqui, ó. O cara vai ser azão, bezão, por exemplo. Esse cara aqui, ele vai ter um genótipo para uma pigmentação negra da pele. Beleza? Então esse cara tem um genótipo para o fenótipo negro, por exemplo. Só que para você, o que dá cor é a melanina, certo? O que dá cor é um pigmento chamado de melanina. Só que para você produzir a melanina, você precisa de um precursor. Um precursor que depende de um gene Czão, por exemplo. Estou dando um exemplo, tá? Então o cara que for Czão, ele vai produzir o precursor e o precursor vai ser convertido em melanina, o que vai dar a cor negra. Se o cara for Czão, ele também vai produzir esse precursor. Então esse cara vai conseguir produzir a melanina e vai ter o fenótipo negro. Agora, se o cara for Czinho, ele não vai produzir esse precursor. Como ele não vai produzir o precursor, não tem como esses genes produzirem a melanina. Então, se eu não tenho melanina, esse cara ele não vai ter pigmentação. Ele vai ser um cara albino, por exemplo. Então você está vendo que esses genes que não são alelos desse influenciam na expressão desses. sim, entendi. Entendeu o que é epistasia? Então, uma interação entre genes não alelos, onde você pode, onde pode ocorrer uma inibição, uma interferência de inibição entre eles. Tudo bem? Beleza, então. Aí aqui, pessoal, nesse primeiro caso aqui, a gente tem o exemplo, da codominância. Então você tem, se o cara for bezão, vai ser branco. Se o cara for vezão, vai apresentar uma cor castanha. E se o cara for heterozigoto, os dois genes se expressam, ou seja, tanto a pelagem branca quanto a pelagem castanha vão aparecer, o que vai dar um fenótipo malhado para o animal, tá? O caso de polialelia é o que a gente falou, né? Quando você tem mais de um par de alelos envolvidos em uma determinada característica. Um caso clássico de polialelia é essa questão da coloração de pelagem em coelhos, da cor do pelo de coelhos. Lembre-se, pessoal, que genes alelos são aqueles encontrados nos cromossomos homólogos. Então, cada indivíduo ele pode ter apenas 2 alelos. Concordamos comigo? Que é um em cada cromossomo homólogo? Ou não? Compreendemos ou não, gente? Peraí. Entre polialelia e polimeria. Na polimeria, cara, você vai ter um efeito aditivo dos genes relacionados a um caráter. Eu vou mostrar mais na frente um pouquinho, acho que é o próximo slide, tá? Na polialelia, mesmo eu tendo mais de 2 alelos para uma determinada característica, o fenótipo vai ser sempre o resultado da combinação de 2 dos quantos existirem. Beleza? Igual aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui 4 alelos envolvidos na coloração. Só que desses 4 alelos que existem, cada animal só pode ter 2. Correto? Só pode ter 2. Então,
As combinações genotípicas possíveis são as combinações entre esses 4 alelos, sempre de 2 em 2. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó. E lembrando uma coisa, gente, isso aqui é um clássico na genética, sabe? Existe uma relação de dominância entre esses alelos, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho um alelo Czão, que é para essa cor agouti, que é a cor selvagem, né? Que é essa cor marrom aqui. Eu tenho o Czinho CH, que é para o chinchila. Eu tenho o Czinho H, que é do himalaio. E eu tenho o Czinho A, que é do albino. E essa sequência que ele botou é exatamente uma sequência de dominância entre eles. Como assim? Por exemplo, o gene Czão, para a cor agouti, ele vai ser dominante sobre todos os outros 3. Então, se o animal for Czão, qualquer coisa, ele vai ter sempre essa coloração marrom, que é a coloração selvagem. Beleza? O gene para cor chinchila, tá? Que é esse cinza aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ele é dominante sobre todos os outros, menos o Czão, menos o selvagem. Então, por exemplo, se eu tiver um animal que seja Czão, Czinho CH, ele vai ser agouti. Se eu tiver um animal que seja Czinho CH, Czinho H, ele vai ser chinchila. Se ele tiver um genótipo Czinho CH, Czinho A, ele vai ser chinchila. Então, o chinchila é um gene que só é recessivo em relação ao agouti e dominante em relação aos demais. O himalaio é recessivo em relação aos 2 anteriores, mas é dominante em relação ao albino. E o albino é completamente recessivo, ele não é dominante sobre ninguém. Então, por isso que tem essa figura aqui, ó. Para o animal ser albino, como esse alelo é totalmente recessivo, ele só pode ser albino se ele for homozigoto. Porque qualquer outro gene que estiver com esse Czinho A vai determinar a cor do animal. O Czinho H, o que é o animal himalaio? Né? O animal himalaio é um animal branco com as extremidades negras. A ponta das patas, a ponta do nariz e as orelhas, tá? E o chinchila é esse cinza. Então, se eu botar aqui Czinho H, vai ser chinchila. Se eu botar aqui Czinho A, vai ser chinchila. Se eu botar aqui Czinho A, vai ser himalaio. Se eu botar aqui Czinho H, Czinho CH, vai ser chinchila. Se eu botar Czão CH, vai ser agouti. Deu para entender, galera? Deu. Todo mundo acompanhou, gente? Sim. Ninguém tá na dúvida? Professor, só uma curiosidade. Esses Claro. tipos de coelho que tem. De pelagem de animal selvagem, né? Sim. Porque esses estão de orelhinha em pé, né? Porque também tem coelho que é de orelhinha pra baixo. Mas a gente está falando de animal selvagem, né? Esses animais de... Isso, essa é a coloração de animais selvagens. Você tem aqueles animais que são... que tem os cruzamentos controlados, né? Que são esses de pet. É porque eu já tive coelho quando eu era menor. Então, Aí ele tinha orelhinha pra baixo. Então, esses de pet, eles são frutos de cruzamentos controlados. Aí você consegue mudar as características, entendeu? Entendi. Beleza? É como se você estivesse criando uma raça, né? Aham. Ei, sim? Cruzamento controlado é você só escolhe, meio que uma escolha dos coelhos que vão formar um casal, aí você vai fazendo cruzamento até sair um. O que você quer. Isso aí. É o que a gente faz na obtenção de raças, né? Sério, agora eu me sinto meio mal. É o que a gente consegue, por exemplo, assim, quando você pega um cachorro, por exemplo, você pega uma raça qualquer, por exemplo, assim, ó, você pega um animal que é um vira-lata, por exemplo, né? Não tem um padrão de características assim. Aí, se você cria esse vira-lata na sua casa, ele vai durar aí uns 20 anos, 18, 20 anos, né? Você pega um cachorrinho de raça, ele dura quanto tempo? 10 anos, 11 anos? Fala isso não, ela tá com 10 anos. Já qual é o cachorro que você tem? É o Whippet.
já é macho ou fêmea? Fêmea. Já vai pra Já é uma idosa. Isso eu sei, Florinha é idosa, mas Entendeu? ela ainda é carente, ela parece uma criança. Mas é porque aí também é fruto de outra seleção também, né? Os cachorros, esses cães familiares, né? Esse cachorro sem ser lobo, vamos dizer assim. Todo cachorro é da mesma espécie. Todo cachorro é cães familiares, independentemente da raça, né? Mas esses cães familiares, eles foram selecionados aí por 10, 11 mil anos para manterem comportamentos infantis mesmo na vida adulta. Então, quando você fala assim, minha cachorra tem 10 anos, é meio idosa, mas se comporta igual um filhote, foi porque nós selecionamos animais com esse comportamento. Faz sentido, né? Pra não ser agressivo, se fosse agressivo, não ia dar certo. Tem essa questão, né? Porque se a gente pensar, todo animal, todo cachorro, todo cães familiares, ele tem a sua origem no lobo cinzento, aquele lobo europeu, né? Como é que funcionou isso? Assim, eu já contei isso para vocês? Nunca contei isso? Acho que não. A história basicamente é o seguinte, assim, resumindo a ópera, né? Há, 10, 12 mil anos atrás, nós mudamos, nós, humanidade que eu falo, né? Nós mudamos de um hábito de vida coletor-caçador, isso, e a gente passa a ser sedentário, né? Então a gente passa a criar animais, a gente começa a plantar vegetais, etc e tal. E quando eu começo a criar animais tipo ovelha, essas coisas, os lobos, eles se tornam nossos principais concorrentes, né, nossos principais competidores. Isso pensando lá na Europa, há 10 mil anos atrás, 11 mil anos atrás. E aí, toda vez que a gente via um lobo, né, a humanidade, né, tentava proteger os nossos animais de criação, porque os lobos, né, pegar uma ovelha, da vida, era muito mais fácil que pegar um cabrito montanhês ou um alce, né, um animal maior e tal. Então, toda vez que eu tinha uma oportunidade de matar um lobo, eu matava. Até que um dia, alguém deve ter matado uma fêmea com filhotes, ainda pequenos, e a pessoa pensou assim, de repente esse filhote aqui pode ser útil na vida adulta. Não sei se vocês já viram um lobo cinzento ao vivo, mas o lobo cinzento é um animal grande, bem grande. Ele não é um cachorro só, ele é um monstro. Um lobo cinzento, ele é muito alto, né? O dorso dele bate na nossa cintura, assim. É um animal grande, forte. E tem o hábito de viver em bando, né? Nessas alcateias e tal. Então, o que os lobos fazem nas alcateias? Eles disputam o lugar do macho alfa, macho e a fêmea alfa, né, que são os únicos que se reproduzem na alcateia. Então você pode ter uma alcateia com 30 animais, tem um casal se reproduzindo só. E aí todo mundo quer se divertir, né, gente? Só que para se divertir, tem que vencer o macho alfa. Então, existe uma hierarquia muito rígida nesses grupos. E aí, quando eu pego o filhote, que é instintivo, né? Quando eu pego o filhote e levo para minha casa, eu e minha família, vamos dizer assim, passam a ser a alcateia dele. E ele vai tentar ser o macho alfa. Se o seu cachorro tem 10 centímetros de altura, como é que chama? Chihuahua? É isso? Chihuahua? Que é um chihuahua? Mas ele não tem a menor chance de se tornar um macho alfa, não vai assustar ninguém, certo? Agora, se for um Rottweiler, a chance dele te amedrontar é enorme. Concordamos? Então, imagina um lobo, né, que já faz isso instintivamente. Então, quando esse animal chegava na vida adulta e ele, por alguma razão, oferecia perigo, né, à família do cidadão lá, o cidadão sacrificava. Pensa isso numa amostra grande, né, várias famílias, vários milhares de anos e tal. E aí a gente foi selecionando aquele animal que era menos agressivo, que era mais dócil. E, além disso, nós temos uma empatia por filhotes, né? A humanidade tem uma empatia natural por filhotes. A gente gosta de filhote. E a gente acabou, de propósito ou não, selecionando animais que, na vida adulta, mantinham um padrão juvenil de comportamento.
Né? Você pensa no seu cachorro, que já é um idoso, aí você tá puto com ele, dá um chute nas costelas, ele sai caindo lá pra dentro lá do, sei lá, do quintal. Se você der... Eu espero que você não tenha bicho, sério, porque se for cachorro aí em casa. Não, eu empalhei o meu, Ele não faz cocô, não faz xixi, fica paradinho, não late. Que bizarro. Não late, entendeu? Foi um método indolor. Se você quiser, eu posso fazer no seu. É indolor, tá bom? Enes, às vezes eles guardavam o filhote também, porque eles pensavam, se eu matar o filhote, eu posso comer ele, quando ele tiver maior vai ter mais carne. Ah, não, mas de canídeo não. De lobo não. A gente tá falando de homem das cavernas, não, gente. A gente tá falando de 10 mil anos só. 10 mil anos só é um europeu. Beleza? Ah, não, mas aí é outro papo. Aí, só pra fechar rapidinho. Tem algum motivo pra gente gostar de filhote? Não, eu não sei a razão dessa, mas instintivamente a gente tem um apreço, a gente tem uma empatia por filhotes, né? Por exemplo, se eu começar a mostrar fotos aqui, sei lá, foto de iate, foto de, sei lá, uma festa cheia de cerveja, um carrão, enfim. Aí eu boto um filhotinho de panda, nossa, as caras de vocês, assim, da maioria pelo menos, começa a se contorcer, né? Você começa, que lindo e tal, faz aquela cara assim, certo? Então assim, a gente tem uma empatia. Então a gente começou a selecionar filhote. Selecionar animais que quando adultos mantinham um comportamento juvenil. Então, quando eu estava falando, você dá uma bica nas costelas do seu cachorro, ele sai correndo lá pro final do quintal lá e tal, você dá 1 minuto e faz assim, ó. Ele volta pulando igual um retardado, não é verdade? Para brincar com você. Por quê? Ele tem um comportamento infantilizado que nós selecionamos, tá? E mesmo assim, quem tem cachorro aqui, por exemplo, já deve ter reparado que ele tenta ainda ser, instintivamente, ele tenta ser um macho alfa da alcateia, que é a sua família, né? Que é o seu ser familiar. Por exemplo, às vezes quando o seu cachorro fica dentro de casa, né, você deixa ele ficar dentro de casa, às vezes ele sobe no sofá e aí você vai tirar, ele rosna pra você. Já aconteceu isso? Ele tá num cantinho dele, você vai lá, ele rosna pra você, tipo assim, esse quem manda aqui sou eu. E se você não tomar uma atitude e mostrar pra ele que é você que é o alfa, ele fica achando que ele é. Mas isso é só pra cachorro macho? Não, isso é pra cachorro no geral. Nossa, minha mãe é a alfa aqui em casa. Minha mãe não, ela aprendeu, ela não sobe. Então, porque aí vocês ensinaram pra sua cachorra que ela não é a líder. Porque se você deixar, ela é o líder. Ó, eu tenho um primo, que na verdade ele é primo da minha esposa, que ele foi pra São Paulo, ele era daqui de Vitória, foi pra São Paulo, foi trabalhar lá. E aí a empresa lá tinha um empregão maneiríssimo e tal, então a empresa lá, bancava o aluguel dele e tal, num condomínio, porra, super legal e tal. Só que qual era o problema do cara? Ele não tinha ninguém lá, não conhecia ninguém, não tinha família, não tinha amigo, não tinha nada. Aí bateu meio uma deprê no cara, assim, sabe? Aí ele... O quê? Cara, assim, eu também acho que não, mas no primeiro momento da curtição, da adrenalina, de boa, né? Mas depois passa 1 mês, 2 meses, 6 meses, você não ter um convívio social é ruim, né? E ele começou, e como ele não podia vir direto pra cá, ele começou a se sentir muito sozinho. Aí ele comprou um cachorro. Cara, o cachorro roeu a casa do cara toda. E ele achava mó lindo aquilo. Achava mó lindo. Então o cachorro fazia o que queria, não tinha nenhum tipo de limite, e o cachorro achava que ele era o dono do pedaço. Pra vocês terem uma ideia, quando eu fui lá, ele tinha acabado de comprar um sofá. Cara, um dos assentos tinha um buraco, sabe aquelas tiras de borracha que ficam debaixo do sofá? O cachorro chegou até ali. E sabe pra quê? Pra esconder os brinquedinhos lá dentro do sofá.
E ele achou aquilo o máximo. E quando eu ia lá, por exemplo, eu ia lá pegar, ele rosnava pra mim. Sacou? Eu não dei uma bica porque era dele, assim. Na frente dele eu não dei uma bica. Selecionar os animais selvagens e pegar esses animais domésticos, vamos dizer assim. Tem como eu fazer uma seleção de animal doméstico e fazer o processo reverso, tirar um animal selvagem? Mas aí você tinha que... Tem. Só que você ia ter que simular as condições encontradas num ambiente natural. Então, assim, para você fazer isso é muito difícil, mas isso acontece naturalmente. Por exemplo, vou te dar um exemplo real. Por exemplo, na Austrália, quando os ingleses colonizaram a Austrália, não tinha mamífero com placenta lá, né? Não tinha boi, não tinha cavalo, não tinha cabrito, não tinha porco, não tinha cachorro, não tinha gato, não tinha nada disso. Aí esses animais foram introduzidos com a colonização inglesa na Austrália. Hoje, existe um cão selvagem na Austrália. Não sei se você já ouviu falar, aquele dingo. Sabe o que é que eu estou falando? Que é um cachorro que tem uma coloração meio terra, assim, meio vermelha. Dingo, com D de dado, dingo. Dingo australiano. Dingo australiano, parece um lobo. Isso, é um cachorro, né? Você vê, é um cachorro. Esse cachorro, ele foi introduzido por esses colonizadores ingleses, quando eles foram para lá, e acabou assim, aqueles cachorros que foram abandonados, parte deles acabaram retornando à vida selvagem. Então o dingo, ele é um cachorro que veio de animais domesticados e voltou à vida selvagem. Mas por quê? Por que ele teve sucesso aí, né? Porque você não tinha mamífero com placenta na Austrália. Então, como mamífero com placenta é muito apto do ponto de vista reprodutivo, né, tem muito sucesso reprodutivo, ele acabou tendo sucesso, né, na colonização daquele ambiente e voltou à vida selvagem. Então o dingo é um exemplo de um animal que descende de animais domésticos, por exemplo. Outro exemplo é o husky siberiano no Canadá, eu acho, que às vezes eles se perdem e voltam à vida selvagem com lobos. Eu vi esses dias aqui na televisão. É porque é bem difícil se um cachorro ser aceito dentro de uma alcaté de lobo, assim, bem difícil. Não. Eles adotam comportamentos selvagens, como uma alcateia de lobos. Ah, tá. Então é um grupo de cães, né, que voltaram à vida selvagem, você tá falando, né? Isso. Entendi. Beleza. Porque isso acontece, se o animal encontra condição, ele pode voltar à vida selvagem, sem dúvida. Certo? Mas voltando aqui ao nosso papo, então. Tudo bem? Foi Luísa que tinha falado comigo? Isso, eu que comecei isso tudo. Então, esclareceu assim sua curiosidade? Sim, obrigada. Então, animais domesticados são assim, tá? A gente controla os cruzamentos para a gente obter o que a gente quer. Então, a gente fala assim, eu quero o cachorro grande. Eu só deixo o cachorro grande cruzar. O cachorro médio, eu tiro do quintal, por exemplo, assim. Eu só quero cachorro pequeno, então eu só deixo o cachorro pequeno cruzar e tiro os médios e grandes do quintal. E assim eu vou controlando. Toda a raça foi criada assim. Toda a raça de qualquer animal domesticado ou planta. Planta também é assim. Você vai controlando os cruzamentos até chegar na característica que você quer. Por exemplo, só existe uma espécie de cão que é doméstico, né, que é brasileira, que é o fila. Aquele fila brasileiro é uma espécie produzida aqui, que foi criada aqui. Mas todas as outras espécies todas as outras raças, foram produzidas em outros países. São animais que foram importados, na verdade. Beleza? Bom, então voltando à ideia da polialelia, então eu estou me referindo a quando aquela espécie tem mais de 2 alelos, que estão relacionados a uma mesma característica, mas eles sempre se expressando em duplas, beleza? Em duplas. Na pleiotropia, você tem o contrário, né? Um par de genes determinando várias características. Então, eu tenho um par de genes que determina a síndrome de Marfan, que promove que características? Aracnodactilia, que são os dedos compridos e meio retorcidos, problemas cardiovasculares, problemas de visão,
todas essas características ligadas a um único par de genes. O albinismo, mesma história, despigmenta a pele, despigmenta a íris, despigmenta o cabelo, que são genes de melanina? São, mas são diferentes genes de melanina. Então você tem várias características sendo afetadas por um único par de genes, que é o par que determina o albinismo. Beleza? Um outro exemplo, pessoal, vamos pegar aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho... Ó, um outro exemplo, não tem ali no próximo, então vou mostrar aqui. É o nosso sistema sanguíneo. Eu comentei isso com vocês, o sistema BO? Teu tempo? Então, no sistema BO, o sistema BO também é um exemplo de polialelia. No sistema BO, nós temos 3 alelos envolvidos. O isão A, o isão B e o izinho. Só que lembrando, né? Existem 3 alelos, mas cada pessoa só pode ter 2. Certo, galera? Na polialelia, né? Então, por exemplo, se eu estou representando o isão A e isão B, eu estou dizendo o que para vocês? Que eles são o que entre si? Codominantes. O izinho, ele é recessivo para ambos, né? Então, por exemplo, assim, eu sou do grupo B, eu sou isão B, izinho. Beleza? Se eu fosse isão B, isão B, eu seria do tipo B do mesmo jeito. Por quê? Porque o izinho, ele é recessivo em relação ao isão. Então, para o izinho se manifestar, só se ele estiver sozinho. Então, se o indivíduo for izinho, izinho, aí ele é do tipo sanguíneo O, por exemplo. Beleza? Se o cara for isão A, izinho, ou isão A, ele é do tipo A. Se o cara for isão A, isão B, ele vai ser AB. Beleza, pessoal? Também é um exemplo de polialelia. Ok? Ok. Beleza. Bom, aí aqui, galera, olha só. Aqui a gente tem um exemplo de epistasia. Tá? Que acho que Luísa ficou na dúvida, se eu não me engano. Então você tem, ó, um gene Czão para pena com cor, um gene Czinho para pena branca. E um gene Izão, que ele é epistático sobre o gene Czão. Ou seja, se eu tiver o gene Izão, o gene C não consegue se expressar. Sacaram a ideia aqui, ó? O genizão, ele é epistático sobre, então ele atua sobre, ele inibe o gene Czão. Então, por exemplo, para o indivíduo ter penas coloridas, que é esse fenótipo aqui, né, ter penas coloridas, ele tem que ter o gene para cor, tá aqui, e ele não pode ter o gene epistático, que vai inibir o gene para cor. Então, para o animal, para a galinha ter pena colorida, ele tem que ter o Czão e não pode ter o Izão, tá vendo? Para o animal ter pena branca, ele não pode ter o gene Czão. Beleza, tá aqui, ó. Não tem o gene Czão e vai ser pena branca. Ou ele pode ter o gene Czão e o gene Izão, que é o epistático. Então, ó, ele tem um gene para cor, mas tem um epistático que não deixa ele se manifestar. Então, mesmo ele tendo o gene para coloração, ele também sai com fenótipo de pena branca. Deu para entender? Ei. Isso aí ocorre só com as galinhas ou com os galos também. Por exemplo, o galo parece que ele tem uma coloração mais viva, meio que para chamar atenção. Né? Mas acontece também, tá? Só lembrando aí, cara, que é o que eu estava falando, né? Galinhas são animais domesticados. Então você tem várias raças, certo? Por exemplo, esse frango branco que você está vendo é frango de granja. Tudo bem? Essa galinha que a gente compra na feira, no supermercado, etc, né? Aquela galinha de abate em grande escala. O galo é branco. O galo é branco igual a ela.
Só que, por que você quase nunca vê? Você sabe por quê? Porque é selecionado. Como assim, selecionado? Ah, não, quase nunca vê, porque é mais provável. Ah, não. Decide, pô. Não. Porque o pintinho, quando ele é macho, ele é morto. A gente não cria o pintinho macho, a gente mata o macho. A gente só mata a fêmea. Porque além da carne eu quero o ovo, né? E eu não quero o ovo galado, eu não quero o macho para cruzar com as galinhas, porque senão o ovo vai ter pintinho. Então, aí quando chega na granja, que você vai comprar os pintinhos para criar, os machinhos, eles são separados e são sacrificados. Vai para a granja só a fêmea. É o famoso franga passarinho. Beleza? Tudo bem, pessoal? Epistasia? Melhorou, Luísa, para você? Sim, agora deu pra entender melhor. Ficou claro? Eu entendi. Pessoal, eu tô vendo uma... Gente, vocês estão batendo papo no chat e não estão prestando atenção na aula, é isso mesmo, é? Que é isso, gente? A militância matou a Gretchen, que é isso? Não, isso é antigo, acho que foi só uma discussão em torno do chute do cachorro. Ah, galera. Pô, vocês são muito sensíveis. Alexandre, ó, se você quiser, se você tiver um animalzinho, um cachorrinho, um gatinho, tá? Eu consigo, como é que fala? Esqueci. Eu consigo empalhar com uma técnica que é indolor, tá bom? Olha que maravilha, ele não vai morrer, senão vai precisar enterrar. Ele não vai latir, não vai soltar pelo, não vai fazer xixi e cocô, não vai comer ração. E vai ficar com você para sempre. O que você acha? Eu faço de graça para você. Professor, que coisa mais amorosa. Você olha o membro da sua família também, que coisa feia. Você está falando que um cachorro seria um membro da minha família, é isso mesmo? Aqui em casa, a gente trata A gente trata o que é o cachorro? aqui a gente trata como se fosse família, claro. O cachorro? Né não? O cachorro, o gato, o periquito. É tudo da família? Ah, gente, para. Para de exagero. Ó, conheço métodos indolores, tá bom? Se você quiser, tamo junto. Noênia, só exemplificar por motivos educacionais aqui, uma experiência minha. Ah. Lá na minha, todo mundo fica espantado, mas aqui em casa tem algumas galinhas. Aí o que acontece? Por exemplo, dá pra ver bem esse negócio de domesticado. Por exemplo, eu tinha 3 galos aqui, aí um era comprado de feira, né? Era esse mais selecionado, né? 2 eram mais selvagens. Você vê o galo comprado na feira, de vez em quando ele encosta na parede, ele pede carinho, então ele encosta na parede. Aí o bicho Não, como é que é? Não entendi o final. O galo, ele, de vez em quando, o galo que não é domesticado, o galo que é selecionado, ele encosta na parede e fica pedindo carinho, que nem um cachorro. É mesmo? Mas nunca que os galos selvagens iam fazer isso. Com certeza. Você vê Com certeza. que não acontece só com cachorro esses negócios, né? Só lembrando, cara, que a gente você não deve ter um galo selvagem, né? Você tem um galo, Relativamente falando. um misturado assim, meio sem raça, pé duro, que o pessoal fala, né? Vira-lata. Isso. É isso aí. Bom, aí aqui, pessoal, nesse exemplo aqui, é que a gente está vendo a questão da herança quantitativa, tá? Ou... Peraí, pessoal, só um minuto que deu um probleminha aqui. Peraí, um minutinho só. Ei. Tô dando aula, fala. Tá, eu te ligo mais tarde, tá bom? Oi, tá me ouvindo? Sim. Sim, beleza.
Então, aqui nesse caso aqui a gente tem um exemplo de polimeria ou herança poligênica ou herança quantitativa, tá? Então, olha só o que está acontecendo aqui. Nós temos 2 pares de genes envolvidos, tá vendo? Ó, o par A e o par B. Então, eu tenho, na verdade, 4 genes diferentes envolvidos numa mesma característica, beleza? Porém, eles têm um efeito aditivo no fenótipo do indivíduo. Por que aqui não se enquadra como polialelia? Porque eu só tenho 2 genes A, 2 alelos A, e eu tenho 2 alelos B. Eu não tenho 4 alelos A, eu não tenho 4 alelos B, eu tenho 2 de cada. Então, isso não é polialelia. Polialelia é eu ter 3 Is, é eu ter 4 Cs, beleza? Ter ter vários, mais de 2 alelos para cada uma característica. Aqui não, aqui eu tenho 2 genes diferentes que estão expressando a mesma coisa, que é a melanina, que é a cor, tá? Ô, professor. Sim. Necessariamente esses 2 pares aí de alelos, eles precisam estar em pares de cromossomos diferentes? Por exemplo, eles não podem ser alelos em um mesmo cromossomo? Não, alelo é quando está ocupando o mesmo locus. Por exemplo, se eu entendi o que você falou, você está falando isso aqui. Aí você tem aqui o Azão aqui e o Bzão aqui. É isso que está falando? Isso. Aí o Azão aqui e o Bzão aqui. Beleza. Esse é alelo desse. E esse é alelo desse. Mas eles podem ser tanto alelos dentro de um mesmo par de cromossomos, tanto como E em outro. Isso aí. Beleza? O que é o que acontece, para falar a verdade? Na verdade, essa questão aqui, eu estou falando de homólogos diferentes. Seria isso aqui, ó. Eu tenho o A aqui e o B aqui. Sacou, cara? Entendeu, camarada? Entendi. Beleza? Porque quando eles estão no mesmo par, aí essas combinações aqui não funcionam, né? Porque para onde esse vai, obrigatoriamente esse vai também. Concorda? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O que importa aqui não é qual gene. O que importa aqui é quantos genes dominantes eu tenho. O gene dominante ele é o produtor de melanina. E o gene recessivo é o que não produz a melanina. Então, como eu estava falando, ó, se eu tiver os 4 dominantes, eu vou ter uma produção máxima de pigmento. Então, o fenótipo vai ser negro. Se eu não tiver nenhum dominante, a minha produção de melanina vai ser a mínima. Existe, tá? Existe produção de melanina, mas ela é mínima. E o indivíduo vai ter o fenótipo branco, não albino, branco. Albino é quando o cara não tem pigmento nenhum, certo? Aqui o branco, ele tem pigmento, uma quantidade mínima de pigmento. E a essa quantidade mínima de pigmento, cada cromossomo, cada alelo dominante acrescenta uma determinada quantidade de melanina. Então, por exemplo, se o indivíduo tiver um dominante, ele acrescenta X de melanina. Não importa quem seja o dominante, pode ser o A, pode ser o B, tanto faz. Então esse cara não vai ser branco, ele vai ser um moreno claro. Se eu tiver 2 genes dominantes, eu vou acrescentar 2x de melanina àquela quantidade mínima lá do cara branco. Não importa quais são, podem ser o Azão e o Bzão, pode ser os 2 Bzão, pode ser os 2 Azão, tanto faz. Aí eu vou acrescentar um pouco mais de melanina, o indivíduo vai ter um fenótipo moreno médio. Se eu tiver 3 dominantes, eu acrescento mais X melanina. Não importa quais são os dominantes, né? Aí se eu tenho mais X de melanina, o indivíduo vai ter um fenótipo moreno escuro. E o cara que tiver todos os dominantes tem um fenótipo extremo, que é o fenótipo negro.
em relação à pigmentação. Ficou entendida a diferença de polimeria para polialelia? Ficou clara a diferença para vocês? Sim. Nenhuma pergunta, gente? Ok. Bom, uma outra coisa que a gente vai usar muito aqui também são os heredogramas, né, que são as famílias, né? Aquela árvorezinha genealógica, a gente vai mostrando aí os cruzamentos, as características, os resultados e tal. Então a gente precisa também entender o que os símbolos que eu uso no heredograma significam. Então, quando eu uso a figura, quando eu uso o quadradinho, eu estou me referindo a um homem. Quando eu uso a bolinha, eu estou me referindo a uma mulher. Se eu usar o losango assim, essa figura, eu tenho um indivíduo com sexo indeterminado. Beleza? Essa linha significa o cruzamento entre esse cara, entre esse homem e essa mulher. Beleza? Quando eu tenho duas linhas entre eles, eu estou me referindo a um cruzamento consanguíneo, ou seja, a um cruzamento entre indivíduos que são parentes, primos, irmãos. Beleza? Quando eu faço o indivíduo com bolinha aberta, é um indivíduo normal. Beleza? É um indivíduo normal. Quando eu faço a figura marcada, pintada, né, ou rachurada, ou enfim, destacada de alguma maneira, a gente está falando de um indivíduo que é portador de uma determinada anomalia, de uma determinada característica que está sendo estudada. Certo? Esse tipo de figura está mostrando a descendência, os filhos. Então, isso aqui seria assim, né? Por exemplo, eu teria aqui, ó, estaria essa figura para cá. Esse casal teria uma menina normal, um rapaz afetado e um rapaz normal. Beleza? É isso que essa figura está mostrando. Quando eu tenho uma linha única, tá vendo que aqui, ó, eu tenho essa linha que se divide em três, são três irmãos, né? Quando eu tenho uma linha única em que ela bifurca, aí eu tenho um caso de gêmeos dizigóticos, de gêmeos diferentes entre si, tá? Igual aqui, ó, você tá vendo, tem uma menina e um menino, então obviamente eles não são idênticos. Quando essa linha única precede dessa ligação que está sendo feita aqui, ó, eu tenho um caso de gêmeos idênticos, de gêmeos monozigóticos. Beleza? Então a característica encontrada nesse cara vai ser a mesma característica encontrada nesse cara necessariamente. Mesmo que a questão não diga isso. Ok, gente? Ok. Alguma pergunta em relação à simbologia? Tranquilo? Vamos fazer uma aqui só para a gente brincar. Quem é que sabe o próprio tipo sanguíneo e o tipo sanguíneo dos pais? Minha mãe é A, meu pai é B e eu sou AB positivo. Sua mãe é? Eu acho que é isso. Você é o quê? Não, seu pai é o quê? B, Você sabe B o quê? positivo. Sua mãe é o quê? A positivo. Você é o quê? AB positivo. Beleza. Mas aqui vai dar algumas opções. Quem é que tem outra aí? Me dá um outro conjunto aí pra ver se melhora aqui. Você tem irmão? Pera aí, rapidinho. Pera aí, rapidinho. Luiz, você tem irmão? Irmão, irmã? Eu tenho um irmão, mas meu irmão também é AB positivo. Também é? Bom, então tudo bem. Tudo bem. Se seu irmão também é AB, o mais provável é que o seu pai, então o seu pai é o quadradinho, né? Que seu pai seja Isão B, Isão B. A sua mãe, bolinha,
tracinho, mas provavelmente ela é isão A, isão A. Então, nos gametas de seus pais, o seu pai só vai produzir gameta com B, sua mãe só vai produzir gameta com A. Então, qualquer filho que eles tivessem seria necessariamente AB. Entendi, faz sentido. Tipo, pode ser que não seja isso. Pode ser que não seja. Eu estou falando com as informações que eu tenho. Para eu ter certeza, eu teria que ter o grupo sanguíneo dos seus avós. Aí eu teria certeza, entendeu? Mas tá de boa, já deu para brincar. Quem é que ia falar aí agora? Gabriel. Quem? Gabriel. Fala aí, Gabriel, como é que é o seu caso aí? Eu Seus pais primeiro, seus pais primeiro, seus pais. Seus pais. Do meu pai eu não tenho certeza. Só deve ser O também. Agora minha mãe, eu e meu irmão é O positivo. Ó? O positivo. Ah, mas todo mundo é ó? É. Não, aí perde a graça, né? Vai ficar assim, ó. Seu pai é ó, sua mãe é ó, então só pode ter filho ó. Todo mundo vai ser sempre filho ó. Vai lá, quem me dá outro diferente aí pra gente fazer um diferente? Ninguém mais sabe o tipo sanguíneo dos pais, o seu e tal? Ninguém conhece. Porra, galera, tomar vergonha, hein? Professor. Ah, Você falou dos. Ah, meu Deus, professor. diga. Eu sou O positivo, minha mãe é B positivo, meu pai é O positivo. Beleza. Meu irmão é B positivo. Beleza. Então, olha só. Seu irmão é B, né? Então, olha só. Seu pai, eu já tenho certeza que ele é izinho, izinho. Sua mãe, eu sei que ela tem um isão B. Quem que foi que falou agora? Miguel. Miguel. Só que, Miguel, você é izinho, izinho. E seu irmão é isão B alguma coisa. E sua mãe é isão B alguma coisa. Pelo seu heredograma, Miguel, você consegue completar o que está faltando? Acho que não. Olha só. Você é izinho, izinho, certo? Sim. Então, esse izinho, izinho, não é assim, ó. Em um cromossomo tem um genezinho, no outro cromossomo tem outro genezinho. Esse cromossomo, ele é um par de homólogos, né, Miguel? Ele veio de quem? A gente recebe os cromossomos de quem? Nossos pais. Dos nossos pais. Então, um veio do pai e o outro veio da mãe, concorda? Sim. Beleza. Você já sabe que seu pai é izinho, izinho. Então, você recebeu um izinho do seu pai, que é só o que ele podia te dar, concorda? Uhum. Logo, o outro izinho veio de quem, Miguel? Da minha mãe. Da sua mãe. Então, obrigatoriamente, sua mãe tem que ter um izinho. Sacou? Sacou, Miguel? Tá me ouvindo, cara? Vocês estão me ouvindo, gente? Oi. Eu tô ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Acho que tá pra servir a pensão. Aí, ó. Tá. Beleza. Então olha só. Seu irmão é B. Então, ele recebeu um isão B que você sabe que sua mãe tinha, seu pai não tinha, então ele recebeu da sua mãe. Seu pai só tinha o que para dar para ele? Izinho. Então isso aqui foi legal, o seu foi legal, porque aí a gente não tinha certeza nem do seu pai, nem da sua mãe, nem do seu irmão, e pela família a gente consegue descobrir de todo mundo, tá vendo? Só com essas informações foram suficientes para a gente completar o genótipo de todo mundo com certeza. Com certeza. Entenderam como é que a gente brinca com isso?
passar a quarentena. Bom, uma outra coisa, pessoal, que a gente vai usar muito é o que a gente chama de regra do e regra do ou, tá? Que vocês sabem disso, né? Vocês têm, por serem de curso aí que a matemática é meio forçada, meio... Hã? Anderson, primeiro ano. Pois é, então isso aqui vocês já devem conhecer. A regra do e a regra do ou que a gente aplica em probabilidade dentro da genética, tá? Quando é que eu vou usar a regra do e quando é que eu vou usar a regra do ou? Alguém consegue me lembrar isso aí sem olhar no que está escrito? E é quando os dois podem acontecer ao mesmo tempo. Deixa eu ver. Um pode acontecer, mas o outro não pode. Aí deixa eu explicar isso. Isso, ó, a regra do e é quando você está calculando a probabilidade de ocorrer dois eventos combinados. Os dois têm que aparecer no resultado. E a regra do ou é quando te interessa tanto um resultado quanto outro resultado, separados. Por exemplo, se eu falar bem assim, a chance de Gabriel ter óleo, sei lá, verde, é de 1/4. A chance de Gabriel ter um dedo a mais é de 1/2. A probabilidade de Miguel ter 1,50 m é de 1/3. Aí eu pergunto assim para vocês, qual é a chance de Gabriel ter, até esqueci já o que era, ter olhos verdes, um dedo a mais e 1,50 m? Eu quero as três coisas. Eu quero que as três coisas aconteçam simultaneamente. Eu quero que ele tenha olho verde, eu quero que ele tenha um dedo a mais e eu quero que ele tenha 1,50 m. Então, quando eu estou fazendo as três coisas, eu quero descobrir qual é a chance dele ter olho verde e ter um dedo a mais e ter 1,50 m. Então, como eu quero as três coisas, eu vou usar multiplicação. Beleza? Então, aqui eu estou aplicando a regra do e. Eu estou considerando que todos os eventos vão acontecer no mesmo indivíduo. Mas eu poderia ter feito uma pergunta diferente. Eu poderia ter falado bem assim, qual é a chance de Gabriel ter olhos verdes ou de nascer com olhos verdes, ou ter um dedo a mais, ou ter 1,50 m. Então agora eu não quero mais que os três eventos aconteçam simultaneamente. Para mim, um basta. Então, se para mim um basta, eu vou aplicar a regra do ou. Aí eu vou somar as probabilidades. Acompanharam, pessoal? Considerando que qualquer um aconteça, a chance de que qualquer um aconteça. Exatamente. Então eu quero saber, quando eu vou somar, eu quero falar assim, qual é a chance de Gabriel nascer com olho verde, ou sem olho verde, mas com 1,50 m, ou sem 1,50 m e sem olho verde, mas com um dedo a mais. Então a gente está pegando os eventos que são separados, independentes. No caso da regra do E, a gente está considerando eventos que são dependentes. Fechou, galera? Todo mundo conseguiu entender essa lógica aí? Beleza. Tá? A gente vai usar bastante isso aí, tá? E agora, galera, a gente vai entrar na genética mendeliana propriamente dita, né? Que é a genética clássica, tá? Acredito que todos já tenham ouvido alguma coisa sobre Mendel, né, sobre a história de Mendel. Mendel, ele era um monge, ele era um religioso, mas ele era um religioso que era curioso. E ele descobriu umas paradas bem legais que rendeu a ele
o título de pai da genética, tá? Esse cara, ele trabalhava no quintal do mosteiro com a reprodução de uma espécie chamada de Pisum sativum, que é a ervilha de cheiro, tá? Que é uma plantinha, os trabalhos dele foram feitos com uma plantinha, conhecida como ervilha de cheiro, que é uma planta bem comum, e era uma planta muito usada em hortinhas e tal, né? E ele trabalhou com essa planta por algumas razões. Ele trabalhou essas características hereditárias por algumas razões. Primeiro, que essa planta, ela tem características muito marcantes. Por exemplo, assim, ou a semente é verde ou a semente é amarela. Não existe uma semente meio termo. Ou ela é verde ou ela é amarela. A semente, ela tem uma textura lisa ou rugosa. Não tem uma textura mais ou menos rugosa. As plantas, ou elas são baixas ou elas são altas. Ela não tem planta média. E por aí vai. Então ele conseguiu identificar um rol de características nessa espécie que eram características muito distoantes, ou era uma ou era outra, ou era 880, sabe? E isso era muito interessante, porque como eu não tinha um fenótipo intermediário nessas heranças, né, nessas transmissões, para avaliar, para analisar os dados obtidos ficava muito mais fácil, beleza? Ele publicou a pesquisa dele num período muito contemporâneo a Darwin, tá? Mendel e Darwin eram mais ou menos contemporâneos, certo? E se Darwin tivesse tido acesso aos trabalhos de Mendel, Darwin não teria errado na sua teoria, tá? A ideia da seleção, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler aquela obra de Charles Darwin, A Origem das Espécies, mas ele cita algumas coisas no trabalho dele que estão errados. Ele acerta sim na ideia da seleção natural. A ideia da seleção natural foi perfeita, beleza? Foi uma sacada assim, de gênio. Mas, como naquela época não se conhecia nada de DNA, nada de hereditariedade, nada disso, ele acabou usando o lamarckismo também no seu trabalho, né? Ele não tinha outra explicação, então acabou usando explicações erradas do lamarckismo, como a transmissão de características hereditárias, de características adquiridas, enfim. Darwin foi um gênio? Foi, quando ele falou da seleção natural, beleza? Mas ele explicou de maneira equivocada o como que essas características eram passadas para frente, tá? Por isso que no início do século passado, em 1905, se criou as ideias neodarwinistas, que corrigiam os erros que Darwin tinha cometido no seu trabalho original, beleza? O trabalho de Mendel, então, ele foi ignorado pela comunidade científica. E tem uma razão, assim, né? Eu não estou no mérito do julgamento, mas existem algumas razões para isso. Por exemplo, primeiro, Mendel não era um cientista. Então, como Mendel não era um cientista, ele não tinha lá grande moral nesse meio, ele não era conhecido no meio acadêmico. Depois, ele trabalhou com ervilha, uma plantazinha de quintal, de horta. Então, a galera deu uma menosprezada nele mesmo. Tá? Então, os trabalhos dele ficaram escondidos e foram reencontrados em 1905. Beleza? Em 1905... Três cientistas ingleses, se eu não me engano, eles reencontraram, por acaso, os trabalhos de Mendel, que estavam abandonados numa biblioteca lá não sei aonde, da igreja, se eu não me engano, e resolveram refazer os experimentos de Mendel. E para a surpresa deles, os resultados foram exatamente os mesmos resultados obtidos por Mendel. Aí eles repetiram o processo, repetiram os experimentos e encontravam sempre as mesmas previsões feitas por Mendel. E aí eles, tem alguma coisa aqui nessa história, né? Aí eles perceberam que tinha algo de valioso aí. E aí, os trabalhos de Mendel, né, deram condição para todo o avanço científico na área do DNA, na área da hereditariedade, que se deu após
essa redescoberta. E para a genética clássica, que é a genética mendeliana, as leis de Mendel, a primeira e a segunda lei de Mendel, são as que nós usamos até hoje. Elas são verdadeiras até hoje. Beleza? Então, do ponto de vista assim, científico, se eu comparo Darwin com Mendel, Mendel foi muito mais sagaz. Darwin foi um gênio? Foi, mas Mendel foi bem mais sagaz. Beleza? Vocês estão aí, né, galera? Então, Sim, sim. você vai falar quais são as duas primeiras leis dele? Como? Como? As duas primeiras leis Ah, do Mendel. Você vai falar? vou, lógico. Lógico. É só... Vou sim, com certeza. Na verdade, a nossa primeira parte da genética é justamente a genética mendeliana, tá? Essa primeira e a segunda lei de Mendel. Beleza? Então aqui, gente, justificando aí, né? E outra coisa, galera, eu tô passando isso, não é por curiosidade não, tá? É que isso é cobrado. Beleza? Então, Mendel utilizou, quais foram as vantagens de Mendel ter utilizado, né, as ervilhas? Primeiro, fácil cultivo, ok? As características contrastantes, né? Semente amarela ou verde, alto ou baixo, semente lisa ou rugosa, né? 880. Ciclo de vida curto. Isso aqui eu esqueci de comentar, é bem importante. Por quê? Porque em pouco tempo você tem várias gerações, né? Então você consegue obter uma amostragem muito fidedigna, porque você tem muitos indivíduos e muitas gerações. Então você consegue ver rápido a questão das características hereditárias sendo transmitidas às gerações futuras. Beleza? Uma outra vantagem é a autofecundação. Isso aqui é importante por quê, pessoal? Porque, imagina o seguinte, se o cara pega uma planta e aí espera que dê flor, com a polinização, dá semente, e todas as sementes saem com semente, todas as sementes, sei lá, todas as sementes vão dar plantas com semente verde. Aí pega essas, põe para plantar de novo tudo verde, planta, e assim sucessivamente, e eu não fico variando as características, aí eu consigo dizer que a gente está falando de espécies puras, ou monozigóticas, né? São aquelas espécies que apresentam, que não são híbridas, né? Que apresentam alelos iguais para aquela característica. Porque se o indivíduo é azão-azão e ele cruza com ele mesmo, ele só pode ter filho azão-azão. Se esse filho azão-azão cruza com ele mesmo, só posso ter netos azão-azão. E isso é legal porque eu consigo identificar qual é a espécie pura da espécie híbrida, justamente fazendo esses cruzamentos. Beleza? Até aqui, terceiro ano, tá tranquilo? Beleza. Então, olha só. Essa tabelinha, ela mostra os principais resultados aí que Mendel obteve. Então, por exemplo, cruzando plantas amarelas, de semente amarela, com plantas de semente verde, ele percebeu, numa primeira geração, que eu teria uma proporção de 3 plantas com a característica dominante, no caso amarelo, para uma com uma característica recessiva, né? Estou botando aqui que verde é recessivo, amarelo é o dominante. Para a forma da semente, o dominante é o liso, recessivo é o rugoso. Então, fazendo esse cruzamento, eu teria 3 para 1 de novo. Cor da vagem verde ou amarela, a proporção não é exatamente 3, mas está muito próximo de 3. Forma da vagem lisa ou ondulada, 3 para 1. Alta ou baixa, 2,84. Posição da flor, 3,14 para 1. Cor da flor, 3,15 para 1. Se nós desconsiderarmos, pessoal, os erros amostrais, né, a parte estatística, o desvio padrão, etc. e tal, a gente pode dizer que, se eu arredondar, em todos os casos
eu obtive um padrão, uma proporção de 3:1. Concorda comigo? Sim. Concordo. Beleza? E aí, a partir desses resultados, vocês entendem que aqui tem um padrão. Todo mundo entende que aqui tem um padrão? Professor, Ei, tem 3 chances, 3:1, não peguei essa parada não. eu disse o seguinte, eu falei bem assim, ó, Mendel, ele cruzou, ó, ele determinou quais eram as características recessivas e características dominantes. Como é que ele fez isso? Se ele cruzasse planta de semente amarela com planta de semente amarela, todo mundo era de semente amarela. Beleza? Por várias gerações, né? Quando ele cruzava plantas de semente verde com planta de semente verde, todo mundo era verde. Então eu tinha 2 plantas puras, uma de semente amarela e uma de semente verde. Aí eu fiz o cruzamento entre eles. Beleza? Quando eu faço o cruzamento entre eles, eu vou ter uma proporção na descendência de 3 plantas com sementes amarelas para uma planta com semente verde. Entendi. Na proporção seria isso. O que me mostra que o caráter amarelo ele é preferido em relação ao caráter verde, ou seja, ele é dominante. Tudo bem? Se eu pego lá a forma da semente, lisa ou rugosa, se eu pego, aí ele escolheu os puros, né? Então, pegou várias gerações, plantas de semente lisa, cruzando autofecundação, gerando mais plantas de semente lisa. Então, ele teve certeza que era um descendente puro e fez a mesma coisa para as plantas de semente rugosa. Aí fez o cruzamento. No cruzamento da lisa com a rugosa, ele obteve a mesma proporção, ó, de 3:1. 3 dominantes para uma recessiva. E assim sucessivamente. Quando ele vai pegando todas essas características, que são características do tipo 880, não tem um fenótipo intermediário, né? Ou é verde ou é amarelo, ou é lisa ou é rugoso, ou é alto ou é baixa, ele percebeu que o resultado era sempre o mesmo. O resultado, arredondando, né, era sempre o mesmo, ó. 3 dominantes para uma recessiva, 3 dominantes para uma recessiva, 3 dominantes para uma recessiva. Ele obteve, para características diferentes, o mesmo padrão, a mesma proporção. Se ele obteve a mesma proporção, quem que me perguntou? Eduardo. Se ele obteve a mesma proporção, você concorda que se existe um padrão, existe uma regra? Concorda comigo? Sim. Beleza. Então, essa regra ficou conhecida como primeira lei de Mendel. Esse resultado gerou uma lei, gerou um padrão, gerou uma regra. Porque ali, como você viu, se a resposta é a mesma em diferentes características, é porque existe um padrão na transmissão dessa característica. E isso ficou conhecido como primeira lei de Mendel para um único par de alelos. Tá? O que a primeira... Tudo bem, Eduardo? Beleza. O que a primeira lei de Mendel diz? A primeira lei de Mendel diz, lembrando que naquela época não se conhecia nada de DNA, nada de gene, nada disso, tá? Então, ele diz o seguinte, ó, as características... Peraí. As características dos indivíduos são condicionadas por pares de fatores. O termo gene, pessoal, ele foi cunhado muito tempo depois. Tá? Lembra que, como eu falei, lá não se conhecia nada de DNA. O termo gene ele foi acrescentado bem depois do início do século passado. Tá? Então, esses pares de fatores que determinavam a característica na prole, ele chamou de fatores, que são os genes, né? Que são exatamente os genes, que se separam durante a formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta. Ou seja, ele está falando da separação dos homólogos que ocorre durante a meiose, que é a divisão utilizada na produção de gametas. Então, como a gente está falando assim, por exemplo, todo mundo lembra de meiose, não lembra, galera? Ou não? Não senti muita...
segurança num rum, não. Com certeza, totalmente. Melhorou. Ótimo. Então, por exemplo, assim, ó. Nossos cromossomos estão em pares, correto? Quantos pares de cromossomos nós temos nas nossas células? Normais. 23 pares, né? 23 pares de homólogos, certo? Vamos botar que eu tenho um gene azão aqui, um alelo azão e um alelo azinho aqui. Durante a meiose, pessoal, a principal característica da meiose é a separação dos homólogos, tá? Então vou resumir a historinha aqui. Aí se vocês tiverem alguma dificuldade, depois eu posso lembrar a divisão, tá? Mas no primeiro momento, o que eu faço? Se eu vou dividir a célula, eu tenho que duplicar o DNA. Então eu venho aqui, duplico os meus cromossomos. Beleza? Eu ainda tenho 2 cromossomos, mas são 2 cromossomos duplicados. Beleza? Aí tem um azão aqui, como é uma cópia, tem um azão aqui. Certo? Aqui tem um azinho. Como é uma cópia, aqui tem um azinho. Então, uma divisão meiótica, na verdade, tem 2 divisões, né? Na primeira divisão, a gente separa os pares de homólogos. Então, vem um para cá, vem um para cá. Esse aqui é o que tem um azinho, por exemplo, esse aqui é o que tem um azão. Como é que eu chamo, e a gente viu esse ano, como é que eu chamo cada metade de um cromossomo desse, pessoal, duplicado? Não, cada metade do cromossomo. Se eu pegar assim, ó, aqui, eu tenho um cromossomo duplicado. Como é que eu chamo cada metade dele? Pode ser cromátide, exatamente. Então, no primeiro momento, na primeira divisão da meiose, eu separo os homólogos. Vai um homólogo para cada célula. Na segunda divisão da meiose, eu separo as cromátides. Então, eu venho aqui. Essa célula se divide de novo. Essa célula se divide de novo. Então, mais uma aqui, mais uma aqui. Mais uma aqui, mais uma aqui. Então, essas ficaram cada uma com um azinho. Essas ficaram cada uma com um azão. Então, em relação a esse par de alelos, eu posso produzir quantos gametas diferentes? 2. Ou eu produzo gameta azão, ou eu produzo gameta azinho. Igual aqui, ó. Mesma historinha aqui, ó. Esse cara, ele tá lá, um par de homólogos. Ele tem um gene Lzão e um gene Rzão. Duplicou. Beleza? Então, duplicou tem que ficar igual, né? Aí, o que eu faço? Separo os homólogos. Então, vem o Lzão para um lado e o Rzão para o outro. E depois eu separo as cromátides. Essas células geradas, pessoal, são os meus gametas. Se fosse eu, seriam os meus espermatozoides. Beleza? Beleza. Alguém se perdeu aí? Então, o que aconteceu aqui? Esse par de fatores, que Mendel chamou de fatores, beleza? Eles se segregam, eles se separam de maneira independente durante a formação de gametas, indo cada um para um gameta específico. Certo? Por isso que a gente faz... Pode falar. Pra impedir precisa aceitar ele na parada. Por isso que a gente faz aquele famoso quadradinho de Punnett para resolver as questões de genética. Então vamos supor assim, se eu falasse bem assim para vocês, quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho um casal que é azão, azinho e azinho, azinho. Todo mundo está enxergando que esse azão, azinho é isso aqui.
São cromossomos. São alelos de um par de cromossomos. Todo mundo está enxergando isso, galera? Estão me ouvindo? Sim, beleza. Aí eu venho aqui e faço o quadradinho de Punnett. O quadradinho de Punnett, pessoal, nada mais é do que representar os gametas de cada indivíduo. Então, por exemplo, o que vai acontecer com esses alelos durante a produção de gametas desse cara? Vai dividir com só 2 azão e 2 azinhos. Ou seja, vou separar. Concorda? Então, esse cara vai produzir gameta azão e gameta azinho. Ele vai produzir 2 azão e 2 azinho. Mas azão é igual a azão, então vou contar um só, dá no mesmo. Beleza? E essa mocinha aqui, esse aqui era o cara, né? E essa mocinha aqui vai produzir gametas como? Sozinho. Então, esse espermatozoide, isso aqui é um espermatozoide, né? Esse espermatozoide, ele pode fecundar esse óvulo. Se ele fecundar esse óvulo, o filho vai ser azão, azinho. Mas, esse espermatozoide, ele está numa frequência de 50%, não é? E esse aqui também, ó. E aqui é 100%, né? Só tem azinho. Então, a mesma chance que esse espermatozoide tem de fecundar esse óvulo, esse também tem. Então, esse filho pode ser, se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, o filho vai ser azão-azinho. Se for esse espermatozoide, o filho será azinho-azinho. Aí eu pergunto, qual é a chance desse casal ter um filho heterozigoto? 50%. Qual é a chance desse casal ter um filho homozigoto? 50%. Entenderam a lógica, pessoal? O que é o quadrado de Punnett? O quadrado de Punnett é essa representação que eu fiz aí, onde você destrincha quem são os gametas do indivíduo. Tranquilão? Então aqui, ó, tô acabando já, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, você tem uma geração parental pura, Vzão, Vzão, esse cara aqui, Vzinho, Vzinho. Deixa eu escolher um. Yuri. Tá me ouvindo, Yuri? Fala. Olha só, se esse cara é Vzão, Vzão, que gameta ele pode produzir, Yuri? Vzão, só Vzão. E esse verdinho? Vzinho. Então, se eu fizesse o quadradinho de Punnett, teria um produzindo Vzão e um produzindo Vzinho. Então, 100% dos filhos seria como? Vzão, Vzinho. Que é o que está aqui, ó. A primeira geração, ou F1. F1, geração parental, galera, são os pais. Geração F1 é a primeira geração F2 é a segunda geração, tá bom? Então, minha geração F1, ela vai ser 100% Vzão, Vzinho. Mostrei aqui no quadradinho de Punnett. Agora eu vou cruzar F2, F1 cruzada com ela mesma. Então, agora eu vou cruzar Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Se eu fizer o quadradinho de Punnett, ó, como é que ficarão os gametas desse cara aqui? Ou ele tem gameta Vzão, ou ele tem gameta Vzinho. Desse cara aqui que é igual, ou ele tem gameta Vzão, ou ele tem gameta Vzinho. Como é que são os filhos possíveis desse cara? Vzão, Vzão, né? Seria aqui, ó. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, ou Vzinho, Vzinho. Então eu tenho 1/4 de homozigotos dominantes, 1/4 de homozigotos recessivos e meio, 50%, de heterozigotos. Isso é um padrão, beleza? Sempre que você tiver um cruzamento com um único par de alelos entre indivíduos puros, o resultado vai ser sempre esse. Ó,
o Vzão, vamos botar que o Vzão seja amarelo, né? Então eu vou ter 3/4 amarelos e 1/4 verde. Então a minha proporção fenotípica não vai variar, ó. 3 dominantes, 3 com fenótipo dominante, 1 com fenótipo recessivo. E minha proporção genotípica também não vai variar. Eu vou ter 1 azão, 1 azinho e 2 azão. Essa é a primeira lei de Mendel. Isso não muda. Se você tem um caso de alelos, um único par de alelos, e com uma relação de dominância entre eles, essas proporções não mudam. A primeira lei de Mendel se refere a isso, a esse padrão 3:1 de fenótipo e esse padrão 1:2:1 para genótipo. Tudo bem? Tranquilo, galera? Tranquilo. Ficou sossegado por enquanto? Beleza, a gente vai fazer bastante exercício, pessoal, e isso vai ficar tranquilo, tá bom? Esse é o facezinho da história. Esse aqui eu vou falar na próxima aula, tá bom? Então, se não tiverem dúvidas, a gente encerra aqui no slide 18. Beleza? Eu vou ver se eu preparo um material de referência teórica para vocês, tá? E com exercício pra gente fazer, tá bom? Valeu, galera. Bom final de semana para vocês. Valeu, professor. Valeu, galera. Vocês têm que apertar aí no... pra sair, beleza, gente?